tema desse capítulo é o crime, e é muito interessante isso. Então, Eclesiastes 8, nós vamos ler só o começo, porque nós vamos projetar aí os versículos que nós vamos estudar. Mas vamos ler os primeiros versos de Eclesiastes 8. Eu estou lendo na nova versão internacional. Os versículos que serão colocados aí também são, na maioria, da nova versão internacional. Outros são da nova tradução na linguagem de hoje. E esse capítulo especialmente, o capítulo 8, é um capítulo que tem muitas diferenças na tradução. Porque o Eclesiastes é uma poesia, né? um escrito poético. Então, aí o hebraico dele, somente desse capítulo 8, é um hebraico difícil. Então, as traduções têm algumas dificuldades de entender alguns termos do hebraico, alguns vocálicos lá, mas eu, seguindo a tradução Nova Versão Internacional, fica mais fácil de entender, tá bom? Então eu falo para você não tem essa Bíblia, confia em mim que a Bíblia é boa, a Bíblia é boa, certo? Então Eclesiastes 8 diz assim, verso 1, quem é como sábio? Quem sabe interpretar as coisas? A sabedoria de um homem alcança o favor do rei e muda o seu semblante carregado. Este é o meu conselho, obedeça às ordens do rei, porque você fez um juramento diante de Deus. Só até aí, nós vamos projetar. Então, o tema vai girar essa coisa do rei, da lei, do crime, do criminoso, vai falar dessas coisas. Então, o nosso tema é isso, como vencer o crime. O que o texto de Eclesiastes, o capítulo 8, fala sobre isso. E a primeira parte que eu expus aí, que eu preparei, é quando o crime é uma tentação. Quase que eu coloquei assim, quando que o crime parece compensar, né? Quando que às vezes parece que violar a lei vai ser bom. Então no texto de Eclesiastes 8 ele mostra alguns textos, períodos, momentos que parece que o crime se torna mais tentador. Quando isso acontece? Então, em primeiro lugar, quando a opressão dos que dominam. O Eclesiastes diz, há tempo em que um homem tem domínio sobre outro homem para arruiná-lo. Ou, na linguagem de hoje, houve um tempo em que alguns tinham o poder e outros sofriam dominados por eles. Ele está falando da ideia do reinado, do rei. Então, há reis que governam, que dominam, e as pessoas sofrem com o seu domínio. Quando quem domina, oprime o que é dominado. Então, nesse período de opressão, o dominado é tentado a não obedecer ao rei, a não fazer o que a lei diz. É mais ou menos assim, quando você vê para onde vai os impostos do Brasil, você fica pensando, será que eu devo pagar ou eu devo sonegar? Então você fica tentado. Quando o que domina oprime o dominado, o crime se torna uma forte tentação para nós. Segundo, quando os ímpios são elogiados e os bons esquecidos. No 8:10 assim, nessas ocasiões, vi ímpios serem sepultados e gente indo e vindo do lugar onde eles foram enterrados. Todavia, os que haviam praticado o bem foram esquecidos na cidade. Isso também não faz sentido, ou é vaidade. Quer dizer, quando os ímpios que fizeram mal, praticaram iniquidade, fizeram mal para os outros, são elogiados, a memória deles é cantada, o seu túmulo é visitado, é frequentado, e os bons, os que andaram em justiça, retidão, praticaram honestidade, quando isso acontece, o crime se torna uma tentação muito forte. A gente pensa assim, de que adianta eu fazer o que é certo, sendo que o que fez o que é errado a vida toda, o povo ainda elogia, né? O povo brasileiro tem uma memória curta, né? Ele esquece facilmente o que alguém fez, o que o outro fez, e depois é elogiado. Essa semana mesmo eu via um documentário nesses canais aí de documentários que tem, e era um documentário sobre canibalismo.
e mostrando as várias religiões, rituais religiosos e tal. E aí mostrou um cara lá no Japão, que ele ficou apaixonado por uma moça, um professor ficou apaixonado pela aluna, e a aluna o rejeitou. E ele pegou e matou a aluna e comeu os pedaços dela, comeu os pedaços, assou, cozinhou, comeu, e aí foi preso, foi julgado, e aí no julgamento falaram assim que ele era incapaz, ele era um homem demente, ele não podia ser julgado. Aí o libertaram. E nesse período ele recebeu cartas de várias mulheres, falando assim, você é uma vítima do sistema, você não tem culpa de ser assim. E aí hoje é livre. E o documentário entrevistava ele, e ele dizia que o pessoal às vezes faz reuniões e o convida, ele virou uma celebridade lá no lugar. E ele fala assim, olha, eu acho que não é bom ninguém ficar perto de mim não, porque eu sou louco, ele fala. Agora, se eu sou louco, esse pessoal que anda comigo é o quê? O pessoal promove coisas assim e colocou ele no topo. Eu vi isso hoje, eu vi esse documentário, fiquei impressionado. Então ele falou, eu sou louco, mas essas pessoas aqui? Então a loucura, a maldade, né, às vezes é engrandecida, é elogiada, e o que anda na honestidade, né, como diz aquela frase do Rui Barbosa, né, que ia chegar um tempo por ver tanto mal, tanta injustiça, que o homem iria ter vergonha de ser honesto. Então, por causa disso. Terceiro, quando a impunidade. Quando os crimes não são castigados logo, o coração do homem se enche de planos para fazer o mal. Ou na linguagem de hoje, por que será que as pessoas cometem crimes com tanta facilidade? É porque os criminosos não são castigados logo. Então, aquele que não tem o temor de Deus, vê o outro lá fazendo, roubando, enganando, e aparentemente se dando bem, e não é punido, não é julgado, ele pensa assim, eu também vou fazer. Então, quando a gente vê a impunidade, quando as pessoas veem a impunidade, o coração se enche de planos para fazer o mal. E aí o crime se torna tentador, o crime se torna uma coisa quase muito forte para as pessoas. Então, a impunidade, e aí o nosso país é campeão da impunidade, né? Se eu ficar me detendo nisso, a gente perde muito tempo, né? Mas só aquela história que eu contei do delegado federal, que prendeu o banqueiro, depois soltaram o banqueiro e queriam prender o delegado, né? Porque você pegou um peixe muito grande, e foram investigar o delegado federal, e tirou todo o foco do banqueiro, que de todas as sujeiras dos últimos 5, 10 anos no Brasil, o nome desse banqueiro está lá, né? Quase todas está lá, o Daniel Dantas, está lá o nome dele, mas ele foi solto e o delegado é que foi acusado. Então isso é impunidade, é impunidade. Quando a impunidade graça, as pessoas perdem o temor. E muita gente pensa assim, eu vou entrar no mal também, eu vou praticar também, eu vou fazer o que é errado, porque não há punição para o iníquo, para o crime. A gente fica feliz quando vê lá no Amapá essa semana que prendeu o governador, o ex-governador, era candidato à reeleição, prendeu o segundo, prendeu a quadrilha toda, né? E todo mundo envolvido no crime, ou em outra cidade prendeu o prefeito. Aí você fica orando para que a justiça seja feita, mas às vezes logo eles são soltos e logo o povo vota de novo, né? Aí o povo vota e é eleito tudo de novo, né? Porque o povo também cansou, o povo também não... A mentalidade popular não acredita na justiça, na ética, essa coisa toda, por causa da impunidade. As próprias pessoas são assim. Em Londrina teve um prefeito, foi prefeito 3 vezes, e no terceiro mandato dele, o negócio ficou tão escandaloso, que a sociedade se organizou e tirou ele do cargo. Aí depois ele tentou, conseguiu na justiça, e depois de uns 2 mandatos depois, ele se candidatou de novo e foi eleito pela maioria dos votos. O próprio povo que
a sociedade que tinha tirado ele por causa da injustiça, essa coisa toda, por causa do desvio de verba, o próprio povo elegeu, né? Em Londrina tinha uma piada que dizia mais ou menos assim: quando ele veio para São Paulo conversar com o Maluf, essa era a piada que todo mundo conta, e principalmente os eleitores dele. Então você veja aí como é que o povo já acostumou com a injustiça. Então a piada é o seguinte: quando ele veio para São Paulo, o Maluf foi dar lições para ele de governo, né? Aí o Maluf olhava, mostrava-se as obras dele e falava: olha, tá vendo aquilo ali? Se você gosta do Maluf, me desculpe, viu? Tá vendo aquele viaduto ali? 30% aqui no meu bolso. Aí, essa era a piada lá. Aí o Bellinati, que era o prefeito de Londrina, chamou o Maluf para ir lá em Londrina. Aí chegou e falou: Maluf, vem cá, deixa eu lhe ensinar uma coisa. Tá vendo aquele hospital ali? Maluf: não. Pois é, 100% aqui no meu bolso. Então o Bellinati é o campeão, mas o povo elegeu. O povo elegeu, a justiça caçou de novo agora. Mas o povo elegeu, quer dizer, o povo já aceita a injustiça e todos os eleitores dele sabem que ele desvia verba, todos. Então a impunidade, a injustiça é um negócio que a sociedade aceita. Então o crime é tentador nesse período. 4, quando a injustiça prevalece. Há mais uma coisa sem sentido na terra: justos que recebem o que os ímpios merecem, e ímpios que recebem o que os justos merecem. Isso também, penso eu, não faz sentido. Quando alguém anda na justiça, na retidão, e ele recebe o mal, recebe o castigo, recebe-se o outro, que pratica a maldade, a injustiça, a iniquidade, é eleito, é elogiado, é benquisto pelos outros. Então, nesse período, quando você vê tanta injustiça, o cidadão honesto, a nova geração começa a olhar: não adianta esse negócio. Meu pai, que é honesto a vida toda, é pobre. O outro, que é malandro, desonesto, está cheio da grana. E aí a moçada começa a entrar para o crime, para a desonestidade, ou para as coisas ilícitas, né? Tudo que é ilícito. Então o crime é extremamente tentador quando essas coisas acontecem. E o Eclesiastes mostra isso. Ele é de uma crueza, né? Ele mostra, ele fala, ele não tenta dourar nada, ele mostra: é assim que é. E parece que ele está falando do nosso país. E é incrível como no nosso país isso já entrou na alma, na consciência das pessoas. Essa coisa faz parte da cultura, do jeitinho, da malandragem, da enganação, de passar a perna no outro, de levar vantagem em tudo. Dessa coisa faz parte da cultura. E por isso que o Brasil é um país de injustiça, um dos países mais injustos do mundo, um dos países onde a corrupção ainda é endêmica, ainda é um negócio terrível. Então, mas apesar disso, o Eclesiastes nos diz algumas coisas. Apesar disso tudo, ele dá um conselho. Apesar disso, ande na lei. Depois eu vou falar porque que o crime não compensa. Ande na lei, por causa de Deus. Este é o meu conselho. Obedeça às ordens do rei, porque você fez um juramento diante de Deus. Não se apresse em deixar a presença do rei, nem se levante em favor de uma causa errada, pois o rei faz o que bem entende. Na realidade, essa coisa aqui de deixar a presença do rei, quer dizer, você não desrespeite o rei. A cultura, essa expressão quer dizer isso. Não se coloque contra o rei. O rei representa a lei. O rei foi instituído por Deus na cultura, nessa época. Então, não se levante contra e nem vá em favor de uma causa errada. Não entre em coisas erradas. Não faça isso por causa de Deus, do juramento diante de Deus. E isso era bem forte, que vocês lembram de Davi e Saul, o pai de Salomão. Quantas vezes Saul quis matar, e ele teve Saul nas mãos, e ele dizia: quem sou eu para agir contra o ungido de Deus? Porque ele entendia que a unção, a investidura real, era de Deus sobre Saul. Então ele não tocava. E no Velho Testamento tinha realmente isso. O rei era investido por Deus e havia esse temor de Deus em se levantar contra o rei. Então ande na lei, ande na lei. Próximo.
Quem obedece às suas ordens não sofrerá mal algum, pois o coração sábio saberá a hora e a maneira certa de agir, pois há uma hora certa e também uma maneira certa de agir para cada situação. Quer dizer, ele está dizendo, se você andar dentro da lei, falando o que o rei diz, obedecendo às ordens, você não vai sofrer mal, você vai estar agindo com sabedoria, com bom senso, porque o rei foi instituído por Deus. Agora, o nosso contexto hoje não é mais de monarquia. Você sabe disso. A gente já não está mais debaixo do reinado de ninguém. A gente está debaixo de autoridades também. Inclusive o Romanos 13 e outros textos que dizem da obediência ao imperador. Nós também não estamos no império. Nós estamos na democracia. E numa democracia, como o nome próprio diz, né? Democracia não é o governo do demo, não, né? Democracia. É o governo do povo. Todo o poder emana do povo. E o povo organizado tem a sua instituição máxima na democracia, que é a Constituição. E os três poderes, executivo, legislativo e judiciário, eles estão debaixo da autoridade máxima na democracia, que é a Constituição, e todo o poder emana do povo. Então, o presidente da República, o juiz, os senadores, os deputados, eles trabalham para cumprir a Constituição em benefício do povo. Então, no passado, a igreja evangélica misturava esse negócio e falava assim, não, quem está no poder, a gente tem que apoiar quem está no poder. Então, o povo só votava em quem estava no poder. Nunca votava na oposição. Era prático que a gente tinha que seguir as autoridades. Mas isso é uma visão da monarquia. Na democracia, não. Na democracia, se o presidente da República, se o senador, se o governador não cumprem a Constituição, eles estão se tornando autoridades ilegítimas, porque estão indo contra o povo. E eles são empregados do povo, sustentados pelo povo para o benefício do povo. Então, se eles não estão andando dentro da lei, da Constituição, o cristão pode sim ser contra e ser da oposição. E fazer-lhes oposição em nome da sua fé e da sua consciência. Então, na democracia, isso faz parte da nossa democracia. Então, a Constituição diz que todo cidadão brasileiro tem direito a moradia, educação, saúde e transporte. Olha lá. E o salário mínimo deve possibilitar isso para os cidadãos. Se os governantes não cumprirem isso, eles estão desobedecendo a autoridade máxima. Como cristão, eu tenho que me opor a essa autoridade, em nome da cidadania e da fé. Entendeu? Por isso, no passado, muita gente, não, você não pode, igreja tem que votar sempre na posição, sempre. Então, em nome disso, a igreja evangélica apoiou a ditadura, em nome disso, depois apoiou outros por causa disso, que não entendia essa diferença entre monarquia e democracia. Nós estamos numa democracia, e nós temos que pensar dessa maneira. Agora, no tempo dele, era uma monarquia, e uma monarquia ungida por Deus, que representava a lei. Agora nós cumprimos a lei e a Constituição da democracia. Ok? Próximo, mas isso daqui que nós vamos falar. O crime não compensa. O Eclesiastes quer falar sobre isso, que o crime não compensa. Por que não compensa? Porque o criminoso está fora da bênção de Deus. O ímpio pode cometer uma centena de crimes e até ter vida longa. E aí a outra tradução diz assim, ter vida longa no pecado. Ter vida longa de pecado. Mas sei muito bem que as coisas serão melhores para os que temem a Deus, para os que mostram respeito diante dele. Para os ímpios, no entanto, nada irá bem, porque não temem a Deus, e os seus dias como sombras serão poucos. A ideia é o seguinte, o cara que vive fora da bênção, ele pode ganhar um monte de coisa. Ele pode ganhar muita coisa, mas ele nunca vai ter a bênção. E quem enriquece de fato é a bênção de Deus. Que o sujeito que está debaixo do crime, ele está debaixo da maldição de Deus. Ele está debaixo do julgamento de Deus. E ele nunca vai ser
feliz verdadeiramente, porque ele está fora dessa bênção. Mas a vida sem a bênção de Deus não vale a pena ser vivida. Ainda que a pessoa ganhe o mundo inteiro, como diz Jesus. Que aproveitou ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. E a alma lá não é só a alma eterna, mas a alma é a vida. Se ele perder a sua essência, o seu ser se diluir no crime, na transgressão, já era. Então o crime não compensa porque está fora da bênção, está debaixo da maldição. Segundo, porque o criminoso não vive, não saboreia a vida. Depois ele diz, o Eclesiastes, por isso recomende que se desfrute a vida, porque debaixo do sol não há nada melhor para o homem do que comer, beber e alegrar-se. Ele diz, a essência da vida, o homem que teme a Deus é isso, desfrute a vida, desfrute com as pessoas que você ama, coma, beba, lá no capítulo 9 especialmente ele vai falar bem isso, O próximo estudo é desfrutar a vida. Você quer um estudo assim para você desfrutar a vida sem culpa? É o da semana que vem. Mas é mais ou menos isso. Desfrute a vida, mas o criminoso, a transgressão e o pecado embotam os sentidos da alma. Ele come, mas não satisfaz. Ele não tem alegria, porque tudo é fruto do crime, da injustiça. Ele não tem a consciência limpa e tranquila. A consciência está pesada, o coração está pesado. E eu quero ler o próximo texto que eu coloquei aí de Romanos. Romanos 1, 28 a 31. Eu quero falar algumas coisas daqui para o final, muito baseado nesse texto e em outros. Paulo diz, além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem a seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Esse texto, Paulo está falando do pecado e diz assim, por causa do pecado deles, Deus os julgou. O julgamento de Deus é que Deus os entregou a eles mesmos. Entregou o seu coração. Agora uma coisa que eu fico pensando é, quem vive no meio desse povo aqui? Como é que ele vive? Quem vive nesse contexto, qual é a paz e a alegria do coração? Quem vive no meio dessas pessoas que são desse jeito, como é que ele encontra prazer na vida? Eu lembro quando eu era menino, eu assistia a esses desenhos assim, animados, Eu lembro de um que eu ficava imaginando, era o He-Man. Eu assistia o He-Man e eu via o esqueleto. E eu vi o esqueleto dava gargalhada. Mas por que o esqueleto dá gargalhada? Aí eu ficava olhando para os capangas deles. Nenhum confiava no outro e todos se odiavam. Falei, como é que eles vivem num ambiente desse? Por que ele ri? Como é que você vive num ambiente onde as pessoas são maldosas, mentirosas, enganadoras, em que você não ama ninguém e não é amado por ninguém? Como é que você vai ter prazer no ambiente de criminosos e enganadores, de mentirosos? Paulo diz, ele os entregou a uma disposição mental reprovável. Quer dizer, aqueles que pecam voluntariamente, querem praticar o mal, o juízo de Deus já caiu sobre Deus, os entregou a essa disposição. E eles vivem assim. Então, aí eu, pensando no esqueleto, eu já fiz um estudo teológico, E o diabo? Tem gente que fala assim, o diabo reina no inferno. Não reina em lugar nenhum. O inferno, eu vou terminar essa conclusão falando que o inferno e o céu não é tanto um lugar como um estado. O ser foi cristalizado em ódio. Em ódio. Ele não ama ninguém. A pessoa que não ama e não é amada, ela pode ter milhões de dólares, bilhões e bilhões, mas ele é um desgraçado, é um miserável, é um pobre, é cego, é vil, é nu.
E o inferno é existir dessa maneira. O inferno é você ser assim. Porque você pode ter tudo, mas você é assim. Você é o inferno. Você é o inferno. E o céu é o estado da paz, da alegria, da serenidade de Deus dentro do seu coração. Então, o cara pode ganhar, mas ele nunca vai ter prazer da vida, porque a vida está em Deus. E Ele é o Criador da vida. E só quem desfruta a vida como dádiva de Deus é que desfruta a vida. Então, terceiro lugar, nessa sequência, o crime não compensa porque nos tira a capacidade de enxergar Deus no mundo. Quando voltei a mente para conhecer a sabedoria, observar as atividades do homem sobre a terra, daquele cujos olhos não veem sono, nem de dia nem de noite, então percebi tudo que Deus tem feito. Por exemplo, eu vi tudo que Deus tem feito. Imagine você ser um ateu. A gente fica com raiva dos ateus, né? A gente tem que ter dó do ateu. Como é que o sujeito vive nesse mundo sendo ateu? Ele não consegue olhar para o pôr do sol e ver a maravilha de Deus. Ele não consegue ver o milagre da criação. O cara olha para tudo aquilo e acha que isso é fruto do acaso. Um sujeito que vê que isso é fruto do acaso é um coitado. Que vida pobre. É mais ou menos assim, né? Como diz, tem um livro que chama assim, Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu. É um livro muito bom. O cara de ser ateu, ele tem que ter muita fé, mas fé no acaso, fé na estupidez, fé na idiotice. E a vida é desprovida de beleza. A vida é desprovida de beleza, de paixão, de mistério, de transcendência, de revelação. Como é que pode o cara ver tudo essas coisas maravilhas, estudar o átomo, a célula, a física, o universo, as galáxias, e não se maravilhar com o poder e a grandeza de Deus? Um cara desse é muito pobre, é um coitado. Então, se você não vê Deus na vida, você não vê Deus naquilo que você come, naquilo que você bebe, na sua família, não adianta você ganhar tudo. Porque você vai ganhar tudo na força do seu braço, você vai ficar com medo de perder. Mas quando você vê Deus em tudo, aí você tem prazer de viver. Porque Deus está na comida que você come, é dádiva de Deus. Tá? Na mulher que você ama, nos seus filhos, nos irmãos, na existência, tudo é cheio de Deus. Tudo está cheio da presença de Deus. Deus está em todo lado. Está em todo lado você vê Deus. No passarinho cantando, você vê Deus. Em todo lado você vê Deus. Você olha para a lua, você vê Deus. Eu vejo o ateu, acho que ele não é nem romântico, né? Como é que ele vai ser romântico? Ele olha para a lua, ele já sabe, explica lá cientificamente e não vê a lua dos apaixonados, né? Ele não vê essas coisas, porque o cara é pobre. Ele é pobre de transcendência, de revelação, de mistério, de Deus na alma. Então quem não vê Deus em tudo, o cara pode ter o que for. Mas a alma é miserável. A alma é pobre. A alma não tem a experiência do eterno. Quarto. E aí busquei no pai do Eclesiastes, Davi, que é o salmo que eu li no início do culto. Porque a alegria verdadeira vem de Deus. Na mesma mentalidade de Eclesiastes. Enchesse o meu coração de alegria. Alegria maior do que a daqueles que têm fartura de trigo e de vinho. Em paz me deito e logo adormeço. Pois só Tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Ou me faz repousar seguro, né? Ele diz, o Senhor me encheu o coração de tanta alegria, mais do que a fartura do trigo e do vinho. Mais do que tudo isso, e deitar e dormir com a consciência tranquila, limpa, com a segurança do Senhor, de que meu coração está em Deus, é maravilhoso, essa é a maior alegria. O criminoso não tem essa alegria. O criminoso não tem isso. Às vezes você assiste esses filmes aí de Hollywood, de vez em quando tem uns filmes assim, aí mostra aquele cara que é cheio da grana, milionário, aí ele sai para curtir a vida, aí a primeira coisa que ele faz, ele contrata umas 2, 3 mulheres. Aí vai com eles para tudo que é lugar. Qual é a alegria que o cara tem de andar com a mulher que ele está pagando?
Ele pode até ter a noite de prazer, mas no fundo do coração, olhar para os olhos de alguém e saber que a pessoa não te ama, que a pessoa não gosta de você, que a pessoa está interessada no seu bolso, cara, que você é só o cara do dinheiro, ou às vezes até de famílias assim, de criminosos, que a gente vê, de gente do colarinho branco, que a família é uma guerra. Olha lá, eu citei aqui o patriarca da Bahia, o Antônio Carlos Magalhães. Na Bahia ele é acusado de ter mandado matar o genro e outras mortes que acusam ele. Mas ele morreu, os filhos estão numa guerra. O genro invadiram o apartamento um do outro, um quer matar o outro. Uma guerra mesmo, de matar. De ódio. Qual é a alegria dessa família? Qual é a paz dessa família? Que um irmão odeia o outro irmão? Que o cara estava de olho no velhinho, morre logo, desgraçado, para pegar a herança? O filho que pensa isso do pai? Qual é a alegria dessa vida? Qual é a alegria dessa existência? Se você não pode desfrutar, então o salmista diz, é Deus que enche o coração de alegria. Mais do que muito trigo e muito vinho, é Deus que enche o coração de alegria. É muito melhor isso, o salmista diz. E deitar e dormir com a consciência tranquila. Você trabalhar e comer o seu pão com a bênção de Deus, fruto do seu trabalho. Esse pão é mais gostoso do que todos os outros, não é não? Eu lembro do primeiro trabalho que eu tive, e o primeiro salário que eu ganhei, eu comprei uma camiseta. Eu tinha muitas camisas, mas aquela era especial. Aquela era a melhor de todas. Aquela era a mais importante para mim, porque eu comprei com o dinheiro do meu trabalho. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso, você viver do fruto do seu trabalho, sem roubar de ninguém, sem tirar de ninguém, e deitar e dormir tranquilo, com a consciência limpa e tranquila, que você está fazendo o que Deus quer. E Deus enche o coração de alegria. Por último, por causa do julgamento de Deus. E aí o texto de Romanos 2. Paulo está numa sequência de argumentação, ele diz assim, a vida eterna aos que perseverando em fazer o bem procuram glória, honra e incorruptibilidade. Mas ira e indignação aos facciosos, que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e depois o grego. Romanos 2, 7, não está aparecendo ali. Mas Paulo está dizendo da vida eterna, da justiça, do bem, da salvação, para os que andam na verdade e praticam o bem. Para os que praticam a injustiça, virá o juízo de Deus, o juízo de Deus. Quer dizer, aqueles que praticam o mal, Deus vai julgar, Deus é o justo juiz. Ele vai julgar, isso não vai passar despercebido. Não há ninguém, e muita gente recebe o juízo nesta vida. A gente só pensa no juízo até, muita gente recebe o juízo nessa vida. E aí é uma das coisas que eu estou enfatizando aqui. O juízo sobre Satanás é deixar Satanás do jeito que ele está. É ele não ter a possibilidade de se arrepender e ser redimido. Esse foi o juízo sobre o diabo e os seus anjos. O juízo de Deus caiu sobre eles, foram precipitados. E eles foram cristalizados no mal do seu coração. E no mal, e no ódio da sua alma. Esse é o juízo deles. Esse é o juízo deles. Eu quero deixar um texto aqui de um teólogo alemão que morreu lutando contra o nazismo, escreveu um livro chamado Dietrich Bonhoeffer. Ele coloca isso aí, eu quero que você pense nisso e nessas coisas que eu vou falar. O céu ou o inferno não serão muito diferentes da terra se você andar com Deus. Somente quem é puro de coração e submisso a Deus experimenta o estado de graça que o torna um ser verdadeiro e legitimamente humano, capaz de experimentar a plenitude da beleza e do amor.
Toda vez que você tiver a sensação de que o crime compensa, estará abrindo mão do que Deus tem para dar e buscando a felicidade em outro lugar. Trocar a satisfação em Deus pelo prazer efêmero do crime é tolice, diz o Bonhoeffer. E essa coisa do céu e do inferno. Pense nisso. Alguém que odeia vai para o céu, ele não vai se sentir bem no céu, porque no céu só tem amor. A pessoa que odeia, ele já está vivendo no inferno. Aqui, o inferno começa aqui. E o céu começa aqui. Porque começa dentro de nós. Começa dentro de nós. O céu é maravilhoso, porque Deus está lá na sua glória. E quanto mais de Deus, mais dele dentro de nós. Então, e o inferno? O inferno é existir sem Deus. Debaixo do julgamento. Sem a bênção de Deus, e Deus os entrega ao mal. Como diria o C.S. Lewis, o céu é para quem diz assim: Senhor, seja feita a tua vontade. E o inferno é Deus dizendo para o pecador: seja feita a tua vontade. Porque o pecador vai para o inferno porque quer ir para o inferno. Porque ele já vive no inferno. Então, o juízo de Deus, a condenação de Deus, a coisa toda está dentro de nós. Está dentro do nosso coração. Quem anda no crime, pratica o crime e pratica o mal, a injustiça, ele já está debaixo do juízo, a sua própria vida é assim. E o outro que anda com Deus, o estado de graça dentro dele, ele já está no céu, porque Deus está com ele, porque Deus habita com ele, porque Deus enche a sua alma de alegria, isso é céu, porque Deus está com ele. Agora, presta atenção aqui, porque eu já vi muito crente religioso, tipo o irmão mais velho da parábola, ele fica cobiçando o mundano. Ele olha, principalmente jovem, outros assim que está com uns pecados latentes, né, tentando. Ele olha assim, olha o safado ali, está pegando tudo que é mulher, e eu aqui só tenho uma. Ai, se eu não fosse crente, não é? Ele fica olhando para o vizinho e acha que o vizinho que está no pecado, olha o safado da empresa, está roubando dinheiro, olha o carrão novo dele. E eu andando aqui no meu fusquinha velho, se eu tivesse o dele. Você está entendendo? Porque às vezes a gente pensa que há prazer na injustiça. Mas a alegria verdadeira está na lei do Senhor. A lei do Senhor é boa para nós. Quem anda na lei do Senhor é feliz dentro da lei do Senhor. A lei nos protege do mal, a lei de Deus. E quando você anda dentro da lei, você que é o beneficiado. Então você tem que olhar para a vida e falar assim, louvado seja Deus. Porque o cara pode ter tudo isso aí, mas não tem a alegria que eu tenho no meu coração. Amém? Então, porque às vezes a gente pensa, ainda é seduzido pelo mundo. Seduzido, tentado, enfim, com essa coisa. Pode ter tudo isso, mas ele não tem a alegria, a graça, o amor de Deus na sua vida, o estado de graça na sua alma. É assim que funciona. É assim que tem. De que adianta o cara ter tudo isso, mas não ter a bênção do Senhor? Você pode olhar para tudo isso. Você, às vezes, fica sendo seduzido pelo mundo, pela injustiça. Irmão, a vida, a alegria está na lei do Senhor. Se você anda na lei do Senhor, você está dentro da alegria, da paz, da vida e da verdade. Essa é a lei do Senhor. Então, essa é a tentação do mundo, o crime e a injustiça. Essa é a tentação do mundo. De olhar para isso, aquilo, outro. Tem que olhar para a vida assim. Então, eu lembro quando eu era novo, eu ficava pensando assim, será que eu vou casar, né? Quando eu era para casar com a Cláudia, eu tenho que namorar mais. Não, tanta mulher nesse mundo, né? Não é? Eu não penso essas coisas. Aí eu casei novo. Aí você fica pensando, você poderia fazer, acontecer, aprontar um monte de coisa. Mas nunca você desfrutaria o amor de um casamento cheio de amor. Cheio de prazer, cheio de alegria. Você nunca teria isso. Aí eu vou ganhar a noite aqui, né? Mas olha a minha esposa, do que um monte de Angelina Jolie aí da vida. Eu vou valer muito mais que um Brad Pitt para ela, né? Você entendeu? Porque é Deus que nos uniu. O amor vale mais do que tudo isso. O ano passado, eu tive a oportunidade de ir para os Estados Unidos. De graça. Tudo pago. Eu trabalhava para a igreja lá.
Fiquei numa mansão, fui recebido, maravilha. Mas você está lá, o que passava no meu coração era assim: que pena que minha mulher não está aqui. Que pena que meus filhos não estão aqui. Porque onde você está alegre, o prazer seu é partilhar a alegria. É partilhar com quem você ama. É partilhar o amor. Então tudo que eu via, eu pensava na minha família. E um dos melhores momentos foi quando o pastor que eu fui lá, ele estava com o computador, com o Skype, você não quer ligar para o Brasil? Aí eu falei, vou ligar para o meu pai e para a minha mãe, lá na Bahia. Aí liguei para ele, falei, pai, sabe onde que eu estou? Ele falou, não, onde você está? Estou nos Estados Unidos da América. Aí meu pai tomou aquele susto, falei com minha mãe. Mas por quê? Porque eles ficaram cheios de alegria pelo filho deles. O que tem prazer na vida? É você fazer seus pais felizes, orgulhosos de você. É você sentir que sua mãe e seu pai ficaram super felizes por causa do filho. Como é que você vai viver na felicidade, na alegria, no meio do crime, da injustiça, da mentira, da falsidade? O prazer da vida é amar, é ter o amor de Deus, a alegria de Deus e partilhar esse amor. E fazer as outras pessoas felizes e alegres. Essa é a melhor coisa. A melhor coisa de ir nos Estados Unidos é ligar para o meu pai e poder dizer para ele que eu estou aqui. E ele ficar cheio de orgulho pelo filho. O prazer da vida é você alegrar seu pai e sua mãe. Isso é o prazer da vida. Isso é o sentido da vida. E nada compensa isso. Né? Como diz a propaganda, isso não tem preço. Isso não tem preço. E a vida é assim que funciona. Isso é a verdadeira vida, isso é o céu, isso é a alegria. Então nunca fique olhando para o mundão lá e cobiçando, porque a vida está na lei do Senhor. Feliz é o homem que anda na lei do Senhor. E o seu prazer está nessa lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que dá o seu fruto no devido tempo. Amém? Essa é a nossa felicidade e o nosso prazer. Vamos ficar em pé e vamos orar? Feche os seus olhos e fale com Deus. Coloque o seu coração na presença de Deus. Quem sabe você tem enfrentado uma tentação nesse mundo desonesto, injusto, mentiroso. Às vezes tentado a pecar, a transgredir, a duvidar de Deus, da bondade de Deus. A melhor alegria é o Senhor que dá. Vale mais do que tudo nesse mundo. Na presença do Senhor há plenitude de alegria. O Filho veio para vos dar vida e vida abundante, vida plena. Fora de Jesus não há vida e não há prazer verdadeiro. Só em Cristo nós podemos desfrutar a paz, o regozijo, a salvação. Pai de amor, de misericórdia e de bondade, nós te louvamos porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor nos ama com amor eterno. Nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor nos deu a sua lei. E a sua lei, Senhor, é melhor, Senhor, do que o ouro. É mais gostoso do que o mel. A tua lei, Senhor, é linda, é maravilhosa. A lei do Senhor nos guarda do mal. Os mandamentos do Senhor são puros e límpidos. Louvado seja o teu nome, Senhor. Que nós possamos amar a tua palavra. Que nós possamos amar, andar em retidão e justiça. Que o Senhor nos livre do mal ético, moral, do mal, da injustiça, do pecado, da ilusão desse mundo. Que o Senhor nos livre, Senhor, da concupiscência da carne, da soberba da vida. Que o Senhor nos livre, Senhor, de ficarmos seduzidos, ó Deus, pelas tentações e iguarias desse mundo, que nós possamos nos satisfazer e nos deleitarmos no Senhor nosso Deus,
que nós possamos desfrutarmos do Senhor, da sua bênção e da sua presença, porque a tua graça é melhor do que a vida, Senhor. A tua graça é que enche o coração de regozijo, a tua presença é que nos motiva a viver, a existir, a respirar. Sem o Senhor nada tem sentido e valor. O Senhor é que nos dá, ó Deus, o sentido de viver, o significado, a importância, o valor de estarmos nessa terra é do Senhor. Louvado seja o teu nome por isso, Senhor. Que o Senhor enche o coração dos teus servos aqui dessa alegria espiritual, da alegria da palavra, da presença do Senhor, daquela paz indizível, daquele gozo que não há palavras para expressar, que não se compra, nem se vende, ninguém pode vender, porque a paz do Senhor, a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá. Que essa paz possa guardar nosso coração e nossa mente, que a paz do Senhor possa nos inundar em nome de Jesus, que nós possamos desfrutar da verdadeira vida na presença do Senhor, aleluia. Em nome de Jesus, meu Pai, nos dê esse regozijo em Ti, que nós possamos andar em intimidade contigo e desfrutarmos da Tua palavra, da Tua bondade e da Tua misericórdia, em nome de Jesus. Livra-nos, ó Deus, aqueles que estão em ambientes perniciosos, injustos, mentirosos. Guarda esse irmão do mal, guarda a sua língua da mentira, guarda o seu coração da injustiça, liberta esse irmão da avareza, da cobiça, da ganância. Tira isso desse coração, meu Deus, que nós possamos aprender o segredo do contentamento, que é Cristo em nós, a esperança da glória. Que seja assim, meu Pai, que o céu possa começar agora na nossa vida, que Cristo possa reinar em nosso coração e nós possamos viver para a glória do Deus Pai. E possamos ver a Tua presença, a Tua bênção, a Tua graça, a Tua misericórdia em tudo, Jesus. Porque louvado seja o Teu nome. Obrigado, Senhor, pelo Teu grande amor, pelo Teu perdão e pela Tua misericórdia que não se acabam. Obrigado, Senhor, porque nós somos Teus, comprados pelo Teu sangue e regenerados pelo Teu Espírito. Te agradecemos por isso, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.